pessoal, tudo bem? Aqui é o Jorge Delomo, do Portugal Connection, o canal do Estúdios Connection, onde nós estamos agora. É o canal do empreendedor. E hoje a gente está chamando aqui para a gente, como convidada, uma grande empreendedora, a meu ver, né? Nós vamos até conversar um pouquinho sobre o que é esse empreendedor aqui com ela. E o nome dela é Viviane Cunha, tá? Fala, Marcos, um pouco da Viviane, que você conhece mais. Bom, falar um pouco da Viviane... Porque aqui não... Tem que falar muito. Senta que a história é longa, né, Viviane? Então, preparamos para o próximo episódio. A Viviane, eu tive o prazer de conhecer em Portugal, né? Logo que eu cheguei, há quase 2 anos atrás. E desde então a gente se aproximou, eu venho participando de uns eventos que ela promove aqui. E se tornou uma amiga, se tornou uma parceira, uma cliente, enfim... É uma história que começou há 2 anos e com certeza vai durar muito tempo, né, Viviane? Então é um prazer ter você aqui para conhecer e você poder ter a oportunidade de compartilhar essa tua história tão empreendedora, tá? Uma história aí que tem alguns anos que você vai contar para a gente. Seja bem-vinda. Bem-vinda, então, Viviane. Você pode falar um pouquinho do teu início, né? Como é que era um pouquinho tua vida, assim, lá no Brasil? O que te trouxe, te incentivou? Quem é Viviane, né? O que te trouxe para vir para cá? E aí, ao pouquinho, nós vamos avançar nessa tua história de empreendedora. Tá bem, a palavra está contigo. Obrigada pelo convite. Achei uma honra vir aqui falar com vocês. Estou assustada, que eu estou com medo das pessoas ficarem com expectativa que seja uma grande empreendedora. Mas Viviane, Mas, então, como eu sou arquiteta, né? Estudei no Rio, né? Estudei na Santa Úrsula, na graduação. E depois eu comecei em escritório logo que eu me formei. E depois, um tempo, fui para Londres fazer um mestrado. Depois voltei, já continuei meu escritório, nunca parei meu escritório. Foi muito engraçado, quando eu estava em Londres, eu comprei um fax. Né? Fax? Nem existe mais, mas eu só sou de explicar para o pessoal o que é fax. Pessoal, atenção, pessoal. O que é fax? Vamos lá, o que é fax? Vamos começar com o empreendedor. E aí eu comprei um fax, era o máximo. Eu comprei um fax, eu lá de Londres, eu mandava projeto para minha sócia no Rio. Eu tenho até hoje alguns, eu guardei assim, que eles vão desbotando até. Exato. E aí eu trabalhava mesmo à distância, eu já trabalhava à distância. O pessoal fala, eu trabalho à distância há muitos anos, né? Porque isso era 90, né? 90. Em 90. E aí eu fiz mestrado, morei 2 anos em Londres, e aí voltei para o Brasil, e voltei inclusive, eu ia voltar de qualquer maneira, mas fui chamada para trabalhar na Prefeitura do Rio de Janeiro, que eu fiz um concurso, qual que eu me formei, que eu já tinha até me esquecido, que já tinham feito 4 anos, para mim já tinha caducado aquele... Mas foi chamada. Aí fui chamada e caí. Então, eu voltei de passar 2 anos estudando teoria de espaços, Galileu, voltei para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Quase morri. Lá na Presidente Vargas? Não, eu trabalhava no DLF da Lagoa, que é ali no Leblon... na Bartolomeu Mitre, quase Gávea. Sabe aquele centro ali? Sei. Eu morava em frente, na Rodrigo Otávio. Olha só. Morei exatamente em frente naquela região. Ali. Né? Região administrativa. Região administrativa. O Exato. DLF era parte, né? Um dos órgãos que ficam ali da região Zona Sul, alguns bairros Zona Sul. Tem outros bairros que ficam em Botafogo, né? Acho que ainda é essa mesma separação. E aí fui para ali, trabalhar ali, quer dizer, caí de paraquedas, né? Porque não tinha nada a ver comigo, né? E eu ainda tinha trabalho com a minha sócia, eu tinha uma sócia, e eu não podia ter trabalho particular, né? Também isso era um complicador, eu ficava tensa. Por ser funcionária da prefeitura. E aí eu ficava assim, meu pai, funcionário público, né? Sim. Uma pressão na hora para eu ficar feliz que eu estava funcionária pública. A referência é para o caminho público, pelo jeito, né? Olha só que beleza. Nada de empreendedor aí. E eu fiz esse concurso por acaso, que uma amiga que estava estudando pra caramba falou, Vivi, você tem que fazer, vamos fazer. Acabou que eu fiz. Mas na área de arquitetura? Na área de arquitetura. Eu passei e ela não passou. Ainda por cima. E aí, então, fiquei nessa história, todo mundo jogava isso na minha... eram 2.000 pessoas, passaram 100. Eu ouvia esse mantra toda hora me pressionando que aquilo era bom, Ai, meu Deus, eu fui a 01, o que eu faço agora? Aí eu fui... Aí fiquei, acabei pedindo para me mudarem para o centro, pro DLF. O DLF não, para o centro ali onde a gente chamava de Piranhão, do né? Piranhão. Sim.
É um nome horrível, né? Para quem não está na cidade, não entende. Não precisa entrar em detalhes, não porque... entrar em detalhes. Passamos adiante. E aí, eu comecei a trabalhar, achei que talvez eu fosse trabalhar melhor ali e tal, que era um espaço maior, tinha outras coisas para fazer e tal. Bom, olha, não deu certo, né? Eu, com 1 ano e pouco, eu já queria pedir demissão, pelo amor de Deus, e meu pai quase me batendo. Meu pai era amigo do chefe de gabinete do prefeito. Fui falar com o pessoal da prefeitura. Porque não tinha nada a ver, assim, com o teu eu, com o trabalho, não tinha burocracia, nada. Eu falava ao que pessoal é lá dentro que, assim, gente, daqui a 5 anos, se eu estiver aqui, vocês podem me internar, porque eu já fiquei doida e não notei. Eu falava com o pessoal, porque é um clima, assim... Pelo menos eu não vou dizer que é todo lugar assim, mas aonde eu trabalhei, e eu falava com elas, não com eles, né, que era mais mulher, é um clima, assim, doido, né? Porque todo mundo passa o dia reclamando daquilo, falando mal daquilo. É verdade. Fugindo de trabalhar, porque eu sou, não sei se é porque eu tenho... Super ativa, né? Quer produzir, minha né? lua em Áries, dizem que é por isso, né? Então, eu gosto de produzir, gosto de fazer. Você também? Também. Olha que então, a gente tem essa coisa, né? Dizem que é por isso, eu não sei. Os astrólogos, né, dizem. Então, eu comecei a querer sair daquilo, não aguentava aquilo. Eu falei, gente, como é que eu vou falar pro meu pai que depois de um concurso eu vou pedir demissão, né? Tipo assim, não vai lá falar comigo. Ganhei né? o concurso, estou no emprego estável, que todo Estável, mundo quer. né? Quero ficar quietinho, não quero aparecer, tirar o meu, né? E de repente eu quero demissão. Aí eu peço demissão. E eu louca também, porque eu até tinha uns trabalhos que eu fazia, mas era pouco, né? A gente está começando, né? Não tinha muito. Então, não posso dizer assim, meu escritório estava bombando, então por isso que eu saí. Não foi. É isso que eu acho que, assim, falando em empreender, né? Isso, assumir o risco, né? A gente assume risco, exatamente. Porque, assim, não tenho garantia nenhuma, né? E todo mundo que eu conhecia falava, mas isso aqui não pode largar isso aqui, não. E ganhava bem, tá? Não ganhava mal, não. E aí, todo mês era uma agonia. Eu ficava com aquela coisa na cabeça. Bom, por fim, me levaram para conversar com, na época, o Conde. Tinha assumido como secretário. E tinha começado já o Rio Cidades. Aí me falaram, Vivi, vai para o Rio. Você quer falar com o Conde? Você vai falar lá, e aí você... Coitado, o Conde é arquiteto, né? É arquiteto. Esse chefe de gabinete tinha sido meu cliente. Eu ainda na faculdade fiz um projeto para esse amigo do meu pai. E aí ele falava, Vivi, quer falar com o Conde? Eu vou falar com o Conde para falar com você. Só um parênteses. Para quem não sabe, o Conde foi o prefeito na época da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Depois foi secretário de urbanismo e depois prefeito. E aí, enfim, fui conversar com o Conde, me botaram para conversar com o Conde, falei com o Conde e tal, e estava tudo meio encaminhado que ele ia me levar para secretaria. A secretaria eu já estava no urbanismo, mas assim, para aquele departamento que fazia, que era em Laranjeiras, esqueci o nome do negócio, mas enfim. E aí ficaria lá trabalhando com ele. Bom, deu um tempo, eu comecei a falar, gente, eu vou me comprometer com ele. Depois disso tudo, essa novela. Aí, se eu não gostar, não vai ter como sair. E pelo que eu estou vendo, não é o que me incomoda aqui vai me incomodar lá, né? É isso aí. Porque tem um timing. Talvez seja esse o maior incômodo. É de fazer nada. Apagar o que está escrito aqui no papelzinho, passar o tempo, falar no telefone meia hora passando papo com amigos. Eu ficava aquilo me deixava louca, né? Imagina, Marcos, uma mente empreendedora. Eu fico imaginando sentada. A cabeça dela. Eu trabalhei, né, no governo do Estado do Rio de Janeiro, na Secretaria de Meio Ambiente, analisando projetos também na área de meio ambiente, tal. Cara, que tédio. Porque a minha cabeça é assim, eu quero estar o empreendedor na rua, eu quero estar desenvolvendo, eu quero... E você... Papel, olha, tá faltando um documento. Aí o cara leva um documento. E você fica mal, né? No DLF eu saí porque eu fiquei mal. Porque assim, afeta a saúde, né? Não, mal lá entre as pessoas. Porque né? assim, parecia que eu queria aparecer. Porque assim, tinha um monte de prateleiras. Eu sou lesada, assim, às vezes. Um monte de prateleiras, assim, e cada um tem os seus arquivos. Então, eu notei, depois de uns meses, eu saquei que eu tinha 2 bairros, Ipanema e Leblon. E cada um tinha um bairro. Um era Gávea, o outro... Eu tinha 2. E as prateleiras, cada um tinha um jogo de prateleiras. O meu não tinha nada nas prateleiras. Eu tinha despachado tudo. E tinha gente que tinha papel ali que não saía do lugar há muito tempo. Há muito tempo. Então, pensa bem, eu atrapalho num lugar desse. Claro, você não fica sou uma pessoa produzindo, bem vista, né? Querida. Fica produzindo, né? Então, eu também achei que eu não quero sair daqui, porque isso aqui era pequenininho, poucos arquitetos, né, no escritório. Enfim, fui embora para o centro, lá também não deu certo, fui falar com o Conde, lá pelas tantas... Cheguei à conclusão que não... Não ia assumir a responsabilidade com ele. Fiquei
né, morrendo de medo, mas fui falar com meu pai, primeira coisa, né, que tinha uma ligação muito forte com meu pai, e meu pai com toda essa expectativa. Falei, olha, pai, isso aí acontece, eu tenho que sair daqui, sabe por quê? Eu vou morrer. Assim mesmo que eu falei, porque aqui eu vou morrer. Tinha quantos anos? Eu devia ter 27, 28, também é tipo assim. da idade, né? É bem da idade. Já dramática, né? Já dramática. Aí meu pai, coitado, viu que não tinha mais jeito. Faz o que você quiser, nem que eu vou falar. Aí o primeiro eu pedi uma licença que me falaram que eu podia fazer. Isso. E aí eu pedi... Licença prêmio. Licença, nem era prêmio. Licença um ano e pouco, né? Não, eu tirei umas férias e o médico lá, não sei o quê, me deu uns dias. Então eu tirei 40 dias. Peguei uma mochila, fui viajar pela Europa sozinha. Detalhe, eu tinha acabado de me separar, tudo foi junto ao mesmo tempo. Peguei uma mochila, viajei 35 dias pela Europa, comecei para Nova York, fui pela Europa. Agora eu entendi porque você faz tanto esse tipo de turismo atualmente, né? De vez em quando ela some, vou fazer um retiro. Tá aí. Não, mas daí agora é retiro mesmo. Aí fui para lá. Aí eu voltei e pensei bem, né? Isso tudo antes de decidir se eu ia. Falei, quer saber? É isso mesmo, não vai ter jeito. Não conseguia me imaginar aqui 10 anos. Me imaginar 5 anos, não conseguia. Bom, aí fui lá no gabinete deles para avisar, né? Falei pro Conde, aí ele não estava. Falei com a menina, a sub dele, assessora dele. Aí falei, olha, eu queria agradecer muito que vocês me convidaram para vir para cá, mas infelizmente não vou conseguir. Eu vou pedir demissão da prefeitura. Ela, o quê? Você vai pedir demissão da prefeitura? Eu falei, vou. Mas você é concursada. É tipo assim, não existe isso, né? Ninguém pede. Ninguém pede. É tão engraçado que anos e anos depois, eu fui na prefeitura, no DLF do Leblon, ali na Bartolomeu Mitre, e entrei. Eu nunca faço essa parte de prefeitura, não gosto dessa parte, já se vê por quê. Né? E aí, cheguei lá, quando entrei, tinha uma menina que trabalhou comigo. Quando eu entrei, sabe quando fica cheio, que eles estão atendendo o pessoal, né? Aí ela falou, gente, essa é a Viviane que eu falei, que pediu demissão. Aquela que pediu demissão. Famosa. Eu achei tão engraçado, porque assim, ninguém pediu demissão. Ninguém pediu demissão, né? Porque se ela falar isso, foi uma situação. E aí, assim, se você tem que provar que você vai ganhar dinheiro para viver, né? Para você sobreviver, agora é pior, né? Porque aí você tem um peso de uma história dessa, né? De que pediu demissão, e agora? Valeu a pena? Algo certo pelo duvidoso, né? Certo pelo duvidoso. Olha, para quem está pensando em fazer isso, eu não vou dar conselho, porque cada um tem uma história. Não deixa de ser. Talvez um conselho não faça isso, mas comportamental. Porque a gente tem que se mexer, né? Não é. Se você ficar parado, é horrível. Para mim né? Então, assim, para mim, eu fui lá na prefeitura várias vezes. Inclusive, gente que trabalhou lá comigo, que era arquiteta, eu tinha 2 que viraram diretoras, depois foram minhas clientes. Eu não... Falei até para ela uma vez, nunca me arrependi. Assim, não teve aquela, gente, devia ter ficado aqui. Tá vendo? Ela virou diretora. Quem sabe se eu tivesse Nem passa pela cabeça, né? Nem passou mais, nem lembrava mais disso, né? Não quero, não tenho a menor, assim, não teve nenhuma... Às vezes tem, né? Podia ter ficado aqui e tal. Sim. Não tive, nenhum. E aí, Viviane, daí para frente, como é que a Viviane... trajetória até assim, os dias de hoje. Não é fácil, né? Você montar. Eu falo para os meninos novos que eu conheço, amigos do meu filho também. Não pensa que você vê que a gente tem uma estrutura, tem um trabalho hoje estável, que você tem uma certa estabilidade, que isso foi sempre assim. Era muito instável no início, né? E quando eu cheguei aqui, eu falei até para uma loja que eu fui aqui, um coquetel, que o primeiro ano que eu cheguei aqui também, quando eu vim para cá, porque eu quis vir para cá, não foi porque eu tinha um trabalho aqui, né? Eu continuei trabalhando à distância, quando tinha trabalho no Brasil, e vim para cá porque... Você tinha vamos lá, você tinha um escritório, então. Você montou um escritório no Brasil? Eu montei um escritório no Brasil, quando eu voltei. Sim. Quer dizer, eu já tinha com essa minha amiga, continuei, essa minha amiga foi minha sócia há 10 anos. Tá. E aí, depois a gente separou e eu continuei meu escritório sozinha. Aí veio para cá. Isso tem 38 anos. Tá. Essa brincadeira já tem 38 anos. Tá. E aí, o que aconteceu? Para eu vir para cá... Aí eu dei aula muitos anos também, né? Porque eu fiz mestrado. Anos depois, eu resolvi fazer um doutorado. E aí fiz um doutorado, também fiz um ano na Inglaterra, mas fiz o restante no Rio, que eu fiz na UFRJ. E dei aula no Rio, dei aula na Cândido Mendes, de projeto de arquitetura, de projeto de interiores. E depois dei aula na FG. Aí eu entrei em outras coisas, que eu comecei a entrar na sustentabilidade.
Entrei muito para essa área de sustentabilidade. Foi uma área que, assim... Você virou uma referência até na época, não? Ou participou de projetos importantes? Eu resolvi fazer uma certificação que eu achei... Comecei a estudar, a ler sobre sustentabilidade. Realmente, você começa a estudar sobre sustentabilidade... Ou você fica deprimida... É isso, não tem meio termo, né? Porque tem muita coisa, né? Muita coisa para ser feita, precisando ser feita, urgente para ser feita. E aí eu comecei a entrar nisso e vi que a certificação inglesa, que eu ainda acho a melhor certificação, que é o BREEAM, era a melhor certificação, e resolvi fazer ser uma certificadora. E aí fui para lá, fiz as provas lá. Então, só tinha eu no Brasil, só tinha eu. Eu ganhei um prêmio, né, na Inglaterra por causa disso, né? Eu ser a pioneira na certificação e tal. Ganhei algumas coisas por conta disso, né? Sim. Só não acho que o planeta ganhou muito, porque não consegui fazer muita coisa. Então, assim, eu fiz a certificação da Concal, desse lugar que a gente comentou lá, de umas casas. Depois eu certifiquei o BNDES, o prédio principal do BNDES, ali na Avenida do Chile. Lá no Rio. E aí, um fofo, aí fizemos 2 anos seguidos, era ótimo, as reuniões eram ótimas, as pessoas eram ótimas, mas, assim, eles só queriam ter o certificado, não queriam fazer nada diferente, assim. Então, eu comecei a ver que é desanimador isso, né? Assim. Aí eu falei, bom, eu não vou ser... O que eu vejo é o seguinte, né? No Brasil como um todo, né? Você faz aquilo que é exigido, né? E mesmo assim, aquilo que é exigido, você tenta empurrar o máximo possível para fazer o mínimo possível e conseguir, na verdade, o que você precisa, que é a imagem. A imagem e o carimbaço. O carimbaço. É verdade. Isso para quem estuda e quem acredita no seu projeto. Quem acredita é triste, né? É triste. Né? Aí depois também me chamaram uma empresa, porque quando eu trabalhava com isso de certificação, conheci um monte de gente com a certificação, dei palestra em um monte de lugar, e aí me indicaram para um escritório. Foi muito engraçado. Fui para um escritório, não sei o que era que eles queriam comigo. Fui lá nesse escritório, chamava Greenvana na época. E o Greenvana tinha toda uma pegada sustentável, achei muito legal. E na primeira conversa com o sócio fundador e a esposa, e mais não sei o que, eles começaram a falar umas coisas. Bom, eu estava com a minha língua afiada na época, porque assim, tudo eu tinha de cabeça, né? Hoje eu me acho até bastante desatualizada, mas tem muita coisa que ainda nem foi feito daquela época, mas hoje ainda tem mais coisa. Mas aí a gente começou a conversar e tal, e coisas que eles estavam falando, que eu falei, não, isso não é nada sustentável, tá? Vocês estão achando que isso é sustentável? Isso não é sustentável. Aí, bom, a conversa foi rendendo e tal, e aí eles me chamaram para trabalhar lá. E eles abriram uma parte, eles iam fazer um site de construção sustentável, de materiais de construção sustentável. Eu achei aquilo maravilhoso, né? E eu ia coordenar isso. Bom, um trabalho imenso. Eu continuei com o escritório, eu trabalhava lá 2 ou 3 dias por semana, o resto eu trabalhava no meu escritório, era na Gávea. E nessa, para promover isso, a gente saiu, foi muito engraçado. Esse sócio e um outro cara que trabalhava, a gente saiu pelo Brasil divulgando o site, porque era junto com o Santander. Eu fui várias vezes em São Paulo e tal. E a gente saiu divulgando esse aplicativo que ia ter, maravilhoso, você entrar na internet e comprar um material sustentável para sua obra, né? Viável, né? Viviane, essa coisa, essa mosquinha, né, de empreendimento, essa mosquinha assim de vontade, vou mudar, vou fazer, né? Que horas que apareceu nessa história que você está contando, que apareceu assim, olha, tá na hora de dar que nós vamos falar, eu te vendo assim um pouco a tua história, 2 pontos que a gente tem que falar sobre isso, né? Lá no Brasil, quando é que te deu um estalo que assim, vou empreender, vou para Portugal, vou fazer alguma coisa lá, tal? Como é que passou isso? Para vir para cá, você diz? Não, para vir para cá foi assim, primeiro foi um cliente meu, que é até um parente meu, que veio para cá. Sei. E aí ele me ligava sempre, falava, Vivi, você tem que vir para cá. Você tem que vir para cá, sai daí. E a mulher dele é francesa e ele morava na França, e foram para o Brasil e aí vieram para cá. Depois já voltaram para a França. E aí eu comecei a olhar realmente questões grandes, assim, de segurança, principalmente, que eu via com pessoas que eu conhecia, coisas que aconteciam perto de mim, né? Já tinha acontecido com um parente e tal. E aí eu pensei na minha cabeça, eu fiz uma conta rápida, assim, eu falei, gente, não vejo isso melhorar, assim, se tudo mudar, tudo, botar uma pessoa maravilhosa
não muda em 20 anos, 15, 20 anos. 20 anos eu estou me aposentando, então, assim... Tem que sair agora. Eu acho que realmente eu tenho que ir, ele está certo, eu acho que eu tenho que ir. Aí, mas por motivos talvez um pouco diferentes do que ele tinha falado, mas a minha visão foi essa. E aí eu resolvi, achei... Então, assim, eu não tenho uma visão assim, eu não me acho uma empreendedora que sai assim, eu sou uma empreendedora, o que eu vou empreender agora? Não tenho essa visão. Eu tenho assim, eu acho legal, acho importante, eu vou fazer. É isso que a minha cabeça funciona mais assim, entendeu? Sim. Por esse perfil, por essa linha. Sim. E vir para Portugal, para mim, eu fiz... Olha, eu sou assim... Eu falo que eu não tenho nada de mineira, mas eu falo que eu sou meio mineira. Porque eu calculo bem, eu faço as contas direito, sento, organizo. É isso, dá? Porque Desculpe, também... Viviane, o que você está falando, tá? É puramente empreendimento, entendeu? Eu sei, mas... Você falou, não considero muito... Mas o empreendedor faz o seguinte, né? Ele fala assim, olha, eu vi e... É uma possibilidade. Mas vou analisar. Eu vou fazer conta. Mas vou fazer conta. Vou ver os riscos. Analisar. Isso aí. E aí agora, olha, quer saber uma coisa? Eu vou. Dentro desse contexto, dessas condições, eu vou. Foi mais ou mesmo menos com isso, risco, né? tem essas condições que risco, balizam, mesmo né? com risco, não, sempre tem um risco, né? Sempre tem um risco. Não tem jeito. E aí ninguém acreditou que eu vinha, tá? Porque, inclusive, quando foi isso, para horrorizar mais, eu vim... Quando que foi ano isso? foi? 2018 que eu vim. 2018, tá. Eu vim, ninguém queria vir. Meu filho não queria vir, meu marido não queria vir. E ninguém da minha família acreditava que eu vinha. Eu falei, olha só, eu vou fazer uma viagem de reconhecimento. E ficou. Vocês querem vir? Não. Eu falei, vocês querem? Ninguém quis vir comigo, ninguém acreditou, né? Ninguém queria fazer o reconhecimento nem contigo. reconheceu, que eu fiz em 17. É porque eu já tinha feito uma casa de uma cliente aqui em Cascais. E eu já conhecia Lisboa. Sim. Tenho um primo que mora aqui há 20 e tantos anos. E aí tudo isso, né, dá uma facilitada. Bom, aí eu falei, alguém quer ir? Ninguém quis vir. Aí eu fui ao Porto, que é onde esse meu primo, que queria tanto que eu viesse, morava. Vim a Lisboa e fui ao Algarve. Tinha uma amiga que foi minha vizinha em Londres, 1000 anos atrás, que mora no Algarve desde então. E aí foi assim. Bom, eu falei, realmente é isso. Você quer vir? Eu vou. E veio? Aí vim. E a família? Ninguém veio. Eles não vieram. Aí eu falei, como era na época, a passagem era bem barata, né? Então eu vim em agosto, e aí eu fui em novembro, depois eu fui em outubro, depois eu fui no final do ano para Natal. E aí, lá pelo início do ano, eu falei, olha, eu acho melhor vocês irem, porque eu estou amando morar sozinha, inclusive. Olha o risco. Foi tua estratégia. Eu estou amando morar sozinha, é melhor vocês irem logo. E assim, eles viram que eu não ia voltar, porque até então eles acharam que eu ia ficar, daqui a 2 meses ela não vai aguentar. Vai cansar com isso. Vai cansar com essa queda de braço, praticamente. Essa brincadeira e vai. Mas assim, eu não tinha trabalho aqui. Sim. É isso que eu... até... Aí, quando eu cheguei aqui, que eu pensei, bom, eu acho que eu tenho que trabalhar para portugueses, que eu estou em Portugal, né? E devo arrumar um parceiro português para me ajudar, porque muita coisa é diferente, os termos são muito diferentes, né? Outro dia, lá no Brasil, eu fui vindo do Brasil agora, né? Aí, não sei quem me perguntou, mas não é tão diferente, é a mesma língua. Eu falei, é a mesma língua, mas como é que é blindex? Você acha que é blindex em Portugal? Aí ele, blindex? Não, blindex é uma marca. Eu falei, tá bom, como é que você fala um box de vidro temperado? Como é que você acha que fala lá? Aí eles falam, não sei o que, eles chutaram lá, sei lá o quê, é Poliban. Quando você vai achar que é Poliban, né? E por um Poliban tem milhões de outros termos que são muito diferentes. Então, eu arrumei um parceiro português, um arquiteto já formado e tal, novo, e que estava assim, meio sem trabalho, e começamos a trabalhar junto. Era muito engraçado, porque eu fui numa casa de uma pessoa uma vez, ele e ela conversando aí, eu aqui. Eu falei, gente, eles podem estar falando mal de mim. Eu não entendi nada que eles estavam falando. Nada. Esse é alemão. Falei, esse é alemão. Aí eu falei, gente... E aí, bom, acabou que não deu pra gente continuar trabalhando, outras visões diferentes e tal. E eu comecei a trabalhar sozinha e tal, sem problema. Trabalhar sozinha é mentira. Sem problema é mentira. É assim, eu comecei a buscar sozinha, né? Agora, eu até falei nessa loja que eu fui, se eu imprimisse todas as propostas que eu fiz nessa época, e dava quase um livro, que não fechou nenhuma. Porque assim, quem conhece você? Ninguém, né? Por que vai te contratar, né? Você está chegando. Mas aí eu também não estava tensa com isso, porque eu já imaginava que isso fosse ser dessa mais maneira. ou menos isso. Porque é assim, né? Quando você começa qualquer você coisa, assim, né? É você tirar todo um negócio de uma inércia, de um local que não existe, então... o esforço é maior. Então eu já imaginava, então assim, isso é outra coisa que, se é que eu vou dar conselho para empreendedor,
é assim, não pode se apavorar, né? Tem que saber esperar, porque tem que dar corda, se preparar, né, para esperar, não é isso? Se preparar para esperar. Se preparar para esperar. Então, assim, eu não fico... Você quer dizer então que tudo tem seu tempo, né? Você como se fosse um corre projeto. atrás. Não é assim, eu vou esperar. Ficar esperando. Não, o tempo de amadurecimento correndo muito atrás. Correndo né? muito atrás, exatamente. Mas não pode fazer e achar que vai Sim. acontecer, né? Não vai ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, não vai. O que eu vejo, às vezes, muito, assim, por exemplo, né, meu filho, pessoas assim mais novas que eu vejo, a gente, né, vai ficando mais velha, tem essa vantagem, né? A gente já vê essa situação. Então, eu falei, olha, isso aí não é assim. Infelizmente, não é assim, né? Você faz, organiza tudo, faz e continua fazendo. Você está semeando, né? Uhum. E assim foi. Eu não conseguia nenhum cliente. Aí foi muito engraçado. Eu consegui uma cliente portuguesa que me ligou 1 ano depois que eu falei com ela. E me ligou assim, vamos fazer? Aí eu falei, gente, meu time realmente é diferente também, né? Desse time, assim. Eu não tenho... Para mim, ela já me esquecido, não queria mais saber de mim, né? E fiz o projeto até para ela. E assim, mas assim, eu acho assim, acabei hoje, só para fechar aqui, eu acabei trabalhando mais para clientes brasileiros, que é o que eu mais trabalho hoje. Eu basicamente trabalho hoje, né? Até tive um cliente holandês, não sei de onde. E já tive clientes estrangeiros no Brasil também, mas eu acho assim... É uma cultura aqui diferente. Não, eu estou em outro país, né? Que já tem uma cultura diferente. O meu trabalho, como eu trabalho com projeto residencial, casa, apartamento, é um trabalho que você entra na vida da pessoa, né? Da casa. Então, assim, faz diferença você interagir melhor com essa cultura, entender melhor. Faz diferença, né? Você ainda aplica esse conceito de sustentabilidade em algumas coisas nos teus projetos? Aplico, mas eu parei de falar. Você aplica dizendo assim, olha, eu criei um método, isso porque eu comecei a ter tanto problema que Vivi, não vem com esse negócio de sustentabilidade, sabe assim? Porque vai ficar mais caro. As pessoas, eu falei, gente, não vai ficar mais caro. Essa tinta. Não vem conversar comigo sobre pegada de carbono, sobre isso, não pelo querem, amor de Deus. as pessoas não querem. É uma coisa assim, a se estudar, né? Porque você nem se dá mais tempo de estudar, mas enfim, eu acho que é uma coisa de estudar. Muito complicado. Então, o que eu faço? Eu faço as coisas que eu acho sustentáveis, aproprio o máximo que eu posso, sem fazer muito alarde. É isso que eu faço hoje. Entendeu? E de repente, né? De repente, não mais que de repente, você pensou assim, tô vendo uma oportunidade, vou dar um salto de novo, né? Aí você cria um projeto, né? Networking em Lisboa, que, olha, ouvi falar que está muito sucesso. E eu queria conversar um pouco, que é muito importante para o empreendedor essa parte. Gostaria de gastar um pouco do nosso tempo aqui no podcast, falando sobre o network em Lisboa, né? Quando que você observou que isso era legal, que isso era importante, que deu estalo, e você falou assim, eu vou fazer isso? Pois é. Essa história eu conheço. Tu conhece a história já? Eu conheço, mas vale contar aí, porque é bem... Então, vai lá, conta aí, eu cheguei em Vivi. 18, né? Agosto de 2018, cheguei aqui. Não tinha trabalho aqui, mas aí eu encontrava... Tem muito brasileiro aqui, né? Muitas pessoas do Rio, né? Que eu sou do Rio. Então, às vezes, eu encontrava as pessoas... Vivi, você conhece um monte de gente. Eu falei, não conheço não, gente. Eu sinceramente, eu nem acho que eu conheço muita gente. Ainda não acho. Eu levo bronca quando eu falo isso, mas eu ainda não acho. Conheço, mas hoje eu conheço muito mais, lógico, com essa história de trabalhar com isso. Mas não acho conhecer tanto assim. Então... eu falei, olha, você conhece tanta gente e tal, e eu gosto de apresentar. Isso é uma coisa que eu sempre gostei, lá no Brasil, aqui, de apresentar a pessoa. Falei, me fala que você está precisando de não sei o quê. Eu vou ficar pensando aqui, você nem me pediu nada. Vou ficar pensando, aí amanhã eu encontro com não sei quem. Fala, olha, quase todo dia eu faço isso. Você está ligada. Quase todo dia eu faço isso. Eu vou te falar, quase todo dia alguém me liga para pedir, perguntar alguma coisa. Vivi, você por acaso... E é um prazer. Eu não faço... Para mim, isso não é assim... Não esperando nada em troca, né? Não, esperando nada em troca. Nada mesmo. O que essa pessoa está me pedindo? Não, eu morro de rir às vezes. Estou vendendo carro. Dá vontade de falar, mas o que eu vou fazer com isso? E o Kiko? E às vezes, 2 dias... Você não conhece ninguém que quer comprar um carro, não? Aí eu falo, não, agora não. Aí depois, outro dia, alguém fala, Vivi, eu estou precisando comprar um carro. Putz, eu não sei quem me falou. Então, nem é sempre, não é sempre, mas muitas vezes isso acontece. Olha, para falar que não foi há muito tempo, ontem eu indiquei uma pessoa que há 3 dias eu falei com ela e ela me falou o que ela fazia, não sei o que, taranã. E ontem uma pessoa me ligou pedindo esse perfil. Uau. Impressionante, né? Impressionante. E eu falei, tenho 2. Indiquei 2, ela e outra ainda. Então, assim, adoro fazer isso. Mas aí, quando a pessoa me falou isso, você conhece tanta gente.
E como eu cheguei, impressionante também, como chegou gente em 2018. Pelo menos eu conheço um monte que chegou nesse teve uma leva até que aí. veio um navio, né, parece. Foi. E 17, aí, 18. Não Eu vim em 16. E aí eu vira e volta, tinha alguém chegando, ou que chegou há pouco tempo, ou que não tinha isso, aquilo. Então, eu simplesmente ficava fazendo isso. Aí eu falei, uma amiga minha que era jornalista, morava aqui há alguns anos, eu falei, vamos fazer um happy hour, aí a gente chama as pessoas, aí eu já faz isso com um monte de gente, né? Apresento você a 10, a 4, sei lá. Peraí, vamos lá. Então você não criou um projeto network e tal, botou com tráfego pago, Nada, não. Você falou assim, vamos juntar a galerinha aqui e vamos fazer. Não tinha menor. Se você falasse que eu ia fazer isso, eu ia falar de jeito nenhum. Né? Porque pensa, a pessoa trabalha, faz outras coisas. Sim. Ainda tem isso, né? Ainda tem meu trabalho. Aí fizemos. E aí foram 45 pessoas nesse negócio, né? Nesse primeiro. Nesse primeiro. E eu achei engraçadíssimo, porque eu jurava que umas 10, que a gente ia sentar e bater só papo nós, horas. Né? Tipo assim, um podcast. Não é? Tipo um podcast. Aí foram 45 pessoas. 30 das que eu indiquei, de que eu chamei, né? E aí foi ótimo e tal. Aí lá no meio, as pessoas, Vivi, o próximo. Que próximo, gente? Isso aí nós fizemos um happy hour, não é um evento, uma frequente. Só. Foi um happy hour. Era um happy hour. E aí acabou que me pediram, aí insistiram, a gente acabou, até eu fiz com a Flávia também, alguns a gente fez assim juntos, sem pretensão, não tinha data. Vamos ver daqui a um mês, 2 meses. Não era assim, não tinha, porque a gente não ia fazer. A gente ia fazer 2, daqui a pouco ia fazer 3. Foi crescendo. Isso foi antes ou depois da pandemia? Antes, 18. Antes da pandemia. Foi 18, E aí a gente fez alguns. Bom, e chegamos, aí tem que ver lugar, né? É um negócio que dá trabalho, essas coisas. Dá muito trabalho, para falar a verdade. Mas é muito bom de fazer. E foi crescendo muito, assim, né? Quando ele ganhou o nome Network Lisboa? Nem fui eu que dei esse nome, by the way. Nem fui eu que dei. Ele ganhou esse nome, alguém que ia lá muito, e a Flávia falou, Network em Lisboa, pronto, e tal. E foi ficando, e ficou, né? Acabou, hoje eu não vou mudar, né? Já não tem como mudar. Mas, assim, e aí foi crescendo muito, né? Então, assim, depois da pandemia, na volta da pandemia, demorou a engrenar, né? As pessoas não porque tinham medo de se juntar um pouco. Até antes da pandemia, quando ainda estava mais ou menos que podia juntar 10 pessoas, a gente fazia 10 pessoas. Eu lembro direitinho do último, a gente fez 10 pessoas que podia. Não tinha um negócio assim? Não podia juntar mais que 10 pessoas num lugar público. E aí, depois da pandemia, a gente foi engrenando mais e foi tomando mais esse sentido de profissional. Porque antes não tinha isso. Antes as pessoas iam, né? Sim, era somente para se encontrar mesmo e tal. Não tinha... Foi como eu te conheci, né? Eu conheci no Network Lisboa. O Marcos fica muito chateado comigo aqui, né? Porque eu sou assim, às vezes a gente tem que controlar o tempo e tal. Aí quando a conversa tá gostando, boa naquele canto, eu falo, e aquilo? Aí lá vem o Jorge de novo cortar esse negócio, né? Mas você está querendo dizer que está acabando? Não. É que dentro de uma cronologia, né? Eu queria saber uma coisa tua, que é importante, já que nós chegamos nesse ponto, né? Qual é o público específico que é chamado para esse evento que você faz? Então, tem um público específico? É profissional? A gente não só para embasar essa sua pergunta, a gente não faz tráfego. Até hoje a gente não faz tráfego, tá? Podemos fazer. Vamos lá. Podemos fazer? Então, e a gente não faz. E o que a gente faz? A gente posta as coisas que acontecem. Sim. De vez em quando a gente turbina alguma publicação que a gente faz, né? Então, o que a gente coloca para filtrar que é um network profissional. Às vezes, vira e volta, me liga alguém e pergunta se é de dating, assim, né? É um encontro de dating, porque agora tem uns, assim, né? Tipo, tem. Outros, assim, que tem mais para dating. Não é. É profissional. E acaba que a gente vai muita gente por ver o nosso Instagram, Facebook, né? O nosso site também, mas não é onde as pessoas veem. E pessoas que já foram e levam outras pessoas. Esse é o público que vai. Mas o público que eu digo assim específico, o que você tem recebido mais a nível são profissional? São empresários, são pessoas que estão querendo acabaram empreender. De chegar. São pessoas que estão chegando. No início eram muito pessoas que estavam chegando, brasileiros. E a maior parte era brasileiro. Com o tempo, foi aumentando um pouco o público português também. Engraçado, né? Tem tido bastante. É esse feeling que eu queria ter. Tem tido bastante português mas tem empresários,
Profissionais liberais, empresários, esse é o... De alguma área específica? Ou tem assim, gente várias, tudo quanto é todas área? as áreas. Às vezes alguém me liga, a minha área é essa, posso ir? Eu falei, por favor. Entendeu? Então... E o bacana, Jorge, é que você está indo pela primeira vez. Então, você vai preencher lá a sua inscrição e vai ser perguntado, Jorge, qual o interesse? Não, qual o seu interesse? O que você faz, mas qual o seu interesse? Sim. Aí você vai lá olhar várias áreas, está lá. E aí, chegando no evento, a Viviane e a equipe dela, né, Viviane, direciona pelo menos 2 pessoas lá do evento. Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Matching. Se você faz uma avaliação antes e se já direciona durante o A gente evento. faz. Uma coisa que eu ficava sempre preocupada quando pensava nisso, porque assim, eu sempre fiquei sem graça de chegar nos eventos. A gente vai um happy hour, qualquer coisa, uma festa. Senta ali naquele canto. Aí fica assim, pega um copo, fica procurando alguém para conversar. Insuportável, eu acho isso, né? Então, ele nunca teve essa situação. A gente sempre apresentou as pessoas. O que mudou foi que a gente apresentava você a pessoas, né? Que eu achava que era legal. Você é médico, então eu apresentava um médico. Aí uma vez a menina, Viviane, pelo amor de Deus, eu sou advogada. Eu não vim aqui para... Não quero mais ver advogado o resto do meu dia. Já chego o dia inteiro. Então, eu falei, mas e quem que você quer conhecer? Aí a gente começou a entender que a demanda, às vezes, não é de quem você acha que é a profissão dela. É o contrário, ela quer outras profissões, né? E aí a gente passou a pedir 2 profissões. Então, a gente fala que a gente se compromete a apresentar 2 pessoas para cada pessoa que vai. Dentro do objetivo daquela pessoa que vai. Ela que indica. Então, a gente estuda cada um. Então, mas eu tô falando, você estuda não é a profissão da pessoa, é o objetivo da pessoa, a gente estuda a profissão, a pessoa bota lá, comenta... E bota para quem que ela quer conhecer. Até tem gente que reclama, é grande o questionário. A gente fez o menor possível que tivesse informações que eu pudesse ajudar, né? Senão, não souber nada, não posso ajudar a pessoa. Legal. E aí, a pessoa chega lá... É muito engraçado ver a pessoa chegar lá... Por exemplo, você chega lá e fala... Oi, Jorge, nunca te vi. Oi, Jorge, tudo bem? Nossa, como é que você sabe meu nome? Foi porque eu passei 3 dias estudando você, né? Porque assim, depois eu vou esquecer o seu nome. Mas... Então, a gente estuda as pessoas, passa realmente estudando esses 3 dias antes do evento. A gente não vende ingresso, não faz inscrição nos últimos 3 dias por isso. Porque a gente fica analisando os perfis e fazendo esses matches. Então... Agora, quando chega lá, na verdade, a gente apresenta muito mais. A gente fala 3, mas quando chega lá, às vezes a pessoa que eu quero muito te apresentar não chegou. Mas chegou uma pessoa que pode ser legal. Você está no link que você acha que pode ser também, né? É o 4º, 5º, 6º que está ali na linha, Jorge, né? A Viviane é quem menos aproveita o relacionamento lá, né? É verdade. Porque ela está ligada o tempo todo. Não bebo nem então, água. Se aquela pessoa que o Jorge seria apresentando não veio, ela já está substituindo. É impressionante o trabalho que eles fazem. Nossa. A gente passa o tempo todo, a gente rodando e fazendo como um trabalho mesmo. O Sérgio, que é o gerente do Catman, esse restaurante que a gente tem feito, os últimos, ele fala, Vivi, a coisa mais engraçada é ver você. Outro dia eu pedi uma água, a água chegou gente junto. A água ficou ali. Final do evento, a água estava ali no mesmo lugar. Não consegui beber uma água. Diz uma coisa, como é que... quantas pessoas tem... Que vão no evento? Normalmente, a média. 100 pessoas, a média. Você limita? Não, a gente limita um pouco. A gente precisa limitar porque a gente tem um espaço, né? A gente pode botar ali 110, 100 e pouco. Não dá para ser muito mais porque a gente tem um espaço limitado. Não e dá você, todo mês, você abre inscrição para isso? Não, a gente abre a inscrição... tipo assim, a gente não faz todo mês. A gente faz, tipo, 1 mês e meio a 2 meses, né? Na verdade, eu estou até pensando em passar para 3 meses. Porque, assim... Isso toma muito tempo, né? Dá muito trabalho. Quem olha assim pensa que a gente bota lá os nomes né? Mas não, dá muito trabalho. E olha que a gente tem uma equipe grande. Hoje nós somos 10 pessoas. Parece que, assim... Era eu sozinha. Antes... detalhe... Era você, eu e a Flávia... Não, antes era eu e a Flávia. Só eu e a Flávia. Não tinha ninguém para tirar foto. Não tinha... Hoje a gente tem um fotógrafo, tem um cinegrafista... Tem 2 pessoas que vão comigo apresentar as pessoas, uma pessoa na recepção. Então, você chega lá, que também começou a ter muita gente que chegava lá, não via, a gente está lá longe, não vê a pessoa chegar. Aí fica aquela pessoa que, quando chega, ué, você está aqui, você chegou? Ninguém sabia que ela tinha chegado. Então, hoje a gente tem o Miguel fica lá na entrada, ele recebe e passa para a gente, assim. Então, eu falo sempre, tem gente que fala assim, eu estou sozinha, minha amiga não vai poder ir, não quero ir porque eu não vou sozinha. Eu falei, pode vir. É um restaurante, é em pé,
Sentado, em pé. Tem que ser em pé, porque senão, se você sentar, você só conversa com aquele. 5, 6 pessoas e fica o grupinho, né? Ótimo. Fica o grupinho. Tem muita gente, mas tem algumas pessoas que a pessoa tem mais idade ou tá com problema no pé, às vezes senta. Uma situação aquele você pode olhar, só fica ali. Mas a gente é tão metido assim na vida dos outros que às vezes eu apresentei você para ele. Aí vocês estão conversando maravilhosamente. É o match perfeito, vocês dois. Uhum. Mas demorou muito. A gente mesmo chega lá e fala assim, olha só, já tá bom. Marca um almoço. Marca um almoço. Vamos conhecer outras pessoas. Então, você conhecer mais gente, sim, não é? Sim. Então, assim, o que acontece? Isso, eu adoro fazer isso. Eu faço, é um prazer fazer isso, entendeu? Isso virou Como é que as pessoas acessam, sabe qual é a tua programação, qual é teu próximo evento? O nosso Instagram é o melhor lugar, que é Networking Lisboa, né? Tudo junto. Networking Lisboa é o Instagram. É o Instagram. Okay. E o site também. Tá. networklisboa.com. Ok. E é a melhor maneira de Beto, saber. coloca aí, viu? Depois lá embaixo, no rodapé. O próximo a gente já marcou para dia 5 de setembro. Vai ser só em setembro. Porque agosto a gente pula agosto, né? Porque agosto férias não aqui em Portugal e tal. Então, a gente pula agosto. Então, dia 5 de setembro já está marcado, vai ser o... E agora, esse mas vai agora... ter um agora. Vai ter um agora. Você já falou. Vai ter semana que vem. Não, semana que vem? Dia 4. Semana que vem. Dia 4. Quinta-feira. Tu arranja mais uma vaga? Sim. Ainda dá. Ainda dá. Tem que correr. Caramba, então vamos escrever. Vai sim. E aí, assim... A gente organizou isso tudo online, você faz isso tudo só pelo nosso site. Você quer se inscrever, quer comprar seu ingresso? Pelo Instagram você faz tudo? Nosso site. No site. No Instagram está indicando isso, mas é no nosso site. www.networkinglisboa.com. No Instagram você tem acesso para o site para fazer isso direto. A pessoa pode entrar no Instagram, clica no site, vai lá no site, faz a sua inscrição digital. E outra coisa é o contato com a gente. Então, a gente tem o direct e tem o meu WhatsApp, que eu disponibilizo lá. Está escrito no WhatsApp, no Instagram também. Qualquer coisa, a pessoa pode me ligar. E muita gente me liga, porque eu quero saber, manda mensagem, né? Escreve. Quero saber como é, não entendi muito bem, é isso mesmo, você vai apresentar, mas se são 100 pessoas, como é que você vai apresentar 2 para cada uma? Pode ter certeza que a gente vai apresentar. Legal. Só o Studio Connection, né? Portugal Connection, vai estar agora participando toda vez que tiver, viu? Então, se quiserem falar com a gente, um dos locais de encontrar, além do Facebook, do Instagram, do nosso site, é lá também, tá legal? Que bom. Fala. Não, eu queria saber, assim, agora da Viviane, a gente tá chegando no final, não tá? Tá chegando no final. Isso. Próximos passos. Quais os planos da Viviane daqui para frente? O que tem de novo para acontecer? Conta um pouquinho sobre o futuro aí, Viviane. Sobre o futuro? Como empreendedora. Como empreendedora. Então, bom, o meu escritório, né, que eu tenho, continuo tendo escritório no Rio, detalhe que eu esqueci de comentar, continuo tendo escritório no Rio e o escritório aqui, continuar com esses escritórios e o network, a gente está pensando, a gente não tem o que fazer, é um problema, né? A gente está inventando em fazer, já estou até organizando é setorizado. Então, assim, a gente está já pensando, se alguém se interessar, para a área de arquitetura e construção, fazer um voltado para... Já me pediram uma época, eu já pensei uma época fazer, depois me pediram, mas acabou que eu nunca fiz, porque não dá tempo e tal, mas para arquitetos, engenheiros, pessoas de área de construção. Legal, Viviane. Né? O Portugal Connection, né, para informação, a gente está preparando um encontro de negócios, né? Então, tanto digital quanto também presencial. Então, interessa bastante para a gente conversar contigo, porque você também já tem a experiência, né, desse tipo de evento. E a gente, de repente, faz até junto. Né? Legal. Esse setorial, para a gente, já era um objetivo nosso. Porque é bem interessante. Porque, por exemplo, a gente não tem a figura da palestra. Muita gente pergunta. Sim. Então, tem um modelo de eventos de network que é em cima de palestras, Sim. né? Isso. Que não tenho nada contra. É um modelo mais formal, né? O nosso exatamente não é formal. O nosso é uma festa. Quando a pessoa vai, tem que fazer o quê? Não tem que fazer nada. Você vai chegar lá, a gente vai... A nossa ideia conhecer pessoas, ideia de uma festa mesmo. Eu acho, sinceramente, os melhores clientes que eu já tive me foram apresentados assim. O cara fala assim, olha, eu fiz um projeto com ela. Não estou nem na festa. Fiz um projeto com essa arquiteta, ela é ótima. Isso aqui. Melhor cliente que tem, ele já vem indicado, ele já vem sem
assim, sem resistência, barreiras, sem barreiras, não é? Então, tipo assim, a gente está conversando aqui, você de repente está num evento lá e você, olha, conheci um estúdio bacana que vocês têm que ver. Não é a melhor maneira? É a melhor maneira. Não é a melhor maneira. É essa maneira que a gente apresenta as pessoas. Quando a gente apresenta você, a gente não fala, Jorge, a gente fala, olha, ele tem um estúdio ótimo, você tem que ver. Bonito, a gente coloca um textinho, pequeno que seja, junto com o que a gente fala para começar essa conversa. Então, assim, a gente tenta ajudar a fazer simular essa festa, né? Que a pessoa apresenta. Quantas vezes você vai num... Eu já cansei de ir em médico, que a pessoa que me apresentou não é médica, eu não sou médica, ela não me deu o currículo do médico, falou só que gostou e eu fui. E já tem data? De quê? Esse não tem. Esse está em programação. Não, esse está em programação. Está em programação. Você falou no futuro, o que você está pensando. Então, mas esse a gente estava pensando em fazer um para arquiteto, de engenheiro, tem muito assim, fornecedor... dessa área de construção. Mas eu sou chato nessa. Ainda em 2024 ou já para 2025? 2024. Eu gosto nada muito longe também. Tá, então pronto. Então 2024. Mas a gente tem vontade de fazer para várias áreas, inclusive para a área de saúde. Sim. Também, né? De laboratórios médicos e clínicas e tal também, né? E modificar. É isso mesmo que você pensa, né? Isso, e aí tá casando muitas ideias. Ter alguns fornecedores que possam falar. Nesse é legal, acho, falar. Porque no outro, a gente para um minutinho, até não falei, mas a gente faz um pitch para os nossos apoiadores, que a gente tem apoiadores do evento. Então, a gente para uns 2 minutinhos, cada apoiador fala um pouco. Já tem gente que já dispersa, chega uma hora já está prestando atenção, né? Porque demora e as pessoas querem conversar, querem porque está todo mundo conversando, outras. tem que convergir todo mundo para atenção a quem está falando. E já quer parar para continuar conversando. Exato. Mas nesse não, nesse focado já é diferente, já acho que cabe bem, né, ter os fornecedores e tal. Tá bom. Perfeito. Viviane, gostaria então que você fizesse uma breve, eu não digo despedida não, gostei muito de ter você aqui, eu tenho certeza que Marco, não se fala, né, que já conhece há tanto tempo, mas queria que você fizesse um até já para o próximo episódio que a gente vai ter você aqui de novo, né? E até lá, quando a gente for lá, com certeza nós vamos fazer fotos pelo Portugal Connection, vamos trazer para cá, vamos divulgar. Eu gostei muito da tua ideia e te dar o apoio também que você precisar, tanto empresarial quanto de infraestrutura e te ajudar no projeto, que é o projeto que é o nosso projeto, né? É o projeto de network, é o projeto de conhecimento, é o projeto do empreendedor, né? É o projeto para você, com certeza. Então, que você desse uma despedida e depois a famosa frase, né? Ou seja, todo convidado que aqui vem, a gente pede para deixar uma mensagem, uma frase, um ditado, algo que inspira, né, outros empreendedores a trilharem aí todo esse desafio. A palavra é tua. O que você falaria, Viviane? Vixe, deixa eu pensar. Todo mundo, a palavra é tua. A palavra é sua. Eu acho o que eu falaria para um empreendedor, isso é para falar para o empreendedor, isso, né? Ou para quem quer empreender também. Para quem também. quer empreender. O que você for fazer, você dá 100% de você, fazer bem, né? Porque às vezes a pessoa começa uma coisa aí, qualquer obstáculo, então, depois eu vou ver isso. Não, mergulha naquilo, faz direito, assim, né? Para aquilo dar certo. Eu acho assim, vai te fazer bem até, né? Fazer assim. Eu acho que não foi uma frase, não, né? Mas... Não, mas mas tá claro. Tá claro. Dê 100% de si Dê 100%. No que você se comprometer a empreender, né? O que não vai dar certo é aquilo que você deu 98. Exato. Pode até não dar certo. 95, aquilo é onde vai dar problema, né? Mas pode até não dar certo, né, Viviane? Sim. Mas você, deu tudo que você podia. Então tá valendo. Então ela não deu uma frase, ela deu uma palavra, mergulhe. Né? Mergulhe. Muito, muito legal. Ok, pessoal, agradeço muito, Viviane. Aqui, né, eu e Marcos aqui, agradecemos você muito aqui no Portugal Connection e espero vocês para os próximos episódios. Não esqueça aí de dar o like, de seguir a gente, porque é muito importante para a gente manter essa linha do nosso projeto com vocês. Abraço!